Lateral do Vovô. Acabou! Acabou! Vem aí o lance final, Adriano Júnior. Ceará, Avaí. O juiz apitou, mas a bola ainda rola. Com o lance final. Adriano Júnior. Na saída dos jogadores, Alex Oliveira, Luiz Guilherme. Ok, jogadores do Ceará deixando o gramado. A gente vai ouvir aqui o Wellington Carvalho. Wellington, uma partida muito disputada. O Ceará acabou conseguindo empate no segundo tempo. Sim, não era o resultado que a gente esperava, mas deveria ter saído o segundo tempo atrás. A gente conseguiu recuperar, mas a gente estava em busca da vitória. Infelizmente a gente não conseguiu. Tá aí a palavra do Wellington Carvalho, Alex. Aqui ao lado do lateral Bocão. O time veio no intuito de levar um pontinho e acabou conseguindo, esteve à frente inclusive no placar ainda. Sim, é um campeonato de ponto, né? Se a gente pontuar a cada rodada, a gente tem grande chance de conseguir o acesso, né? Campeonato aí que é difícil, né? Bastante difícil. Agora é lá em Paraná, lá contra o Paraná, tentar arrancar ponto deles lá. Aí a palavra do lateral Bocão. Ouve aqui a palavra do Amaral, ele saindo muito chateado com o fator corredor. Amaral, o que foi que houve ali que você acabou chateando no final da partida? Eu fui falar com o árbitro, ele faltou com respeito comigo. Quero ver se ele é homem sem a farda de amarelo. Ele não é homem lá fora. Tá aí a palavra do Amaral, chateado com o árbitro. É com você, Alex. O time continua, Antônio Carlos, com a pegada que vem, né? Fazendo uma boa campanha fora de casa. Cara, a gente continua bem fora de casa, entendeu? A gente veio para buscar a vitória, como sempre a gente faz fora de casa. A gente sabia que a equipe do Ceará é uma equipe qualificada, sabia que ia ser difícil, mas a gente veio com ponto e graças a Deus a gente conseguiu segurar ele e tá bom. Bom que a gente não sai daqui com as mãos abanando. Aí a palavra do Antônio Carlos, zagueirão da equipe do Leão, lá de Santa Catarina. Ok, eu vi aqui o Nicão, muito cansado, correu muito, Nicão. A equipe tentou o resultado de vitória, mas infelizmente não deu, saiu com empate. Dos males, o melhor, primeiro não perdeu. O time teve maior posse de bola, finalizou mais, teve mais oportunidade e as duas bolas que eles foram nos contra-ataques fizeram 2 gols. E é difícil você sair atrás do placar, é complicado, né? Que a distância dos jogos são muito curtas para se recuperar. Mas o time foi bem, correu bastante, né? Demonstrou reação. Agora se é a cabeça, temos outra batalha aí terça-feira. A palavra do Nicão, muito cansado. Alguma coisa por aí, Alex? Diego Jardel tá por aqui, deixa eu ouvi-lo. Vamos ouvir aqui ele falando desse jogo. O Diego que estava cogitado para entrar no início da partida. Intuito, né? A gente veio para cá para não perder o jogo. A gente queria conquistar, sair daqui com pontos. Conseguimos um, estávamos vencendo, né? Infelizmente a gente acabou tomando gol de empate ali, mas é um ponto que a gente comemora assim, é um grande passo que a gente dá, a gente se mantém no G4, então agora é descansar que a gente tem mais uma pedreira terça-feira. Comemorando Diego Jardel, o pontinho que leva aqui de Fortaleza para Santa Catarina. Luiz Guilherme. Ok, eu vi aqui o Samuel Xavier. Tem que ir em cima dessas equipes que bombinha aqui no Castelão fechado. A gente tem que saber jogar pra gente conseguir os 3 pontos dentro de casa. Samuel, a equipe fez o 1-0, depois eles viraram e o Ceará ainda conseguiu o resultado de empate. É uma maratona de jogos, a gente vê o cansaço é grande, mas pelo menos o Ceará conseguiu empatar e permanece invicto pela Série B aqui no Castelão. Importante, né? A gente fica triste porque a gente não queria um empate. Dentro de casa, numa equipe que quer subir para a Série A, não pode empatar. Dentro de casa tem que ser os 3 pontos. Mas é isso aí, acontece. Agora vamos em busca da vitória no jogo contra o América. Aí a palavra do Samuel Xavier, o lateral direito. Alguma coisa que você tenha por aí, Alex Oliveira? Não, a equipe, todos os jogadores do Avaí já desceram, só por ali ainda concedendo a entrevista. O Diego Jardel, a TV, jogador que estava cogitado entrar na partida no início do jogo se o Marquinhos não tivesse reunido condições. Acabou que o Marquinhos entrou no jogo e fez o que fez. Esse time, inclusive,
está com os salários atrasados. Imagine um time desse com salários em dia, rapaz. Ah, Maria, em nome de Jesus. Ah, não tenho dúvida. E o Ceará não tem problemas de atraso, mas nesse segundo turno apresentando uma queda acentuada em seu rendimento. Por aqui todos os jogadores do Ceará também já deixaram o gramado, vestiários. A gente vai aguardar aqui as coletivas. Lembrando que o Ceará tem um compromisso já terça-feira aqui mesmo na Arena Castelão, diante do América de Natal, mais um jogo complicado. Eu quero abraçar o Erivando lá em Porangabuçu, Rodolfo Teófilo, onde é conhecido lá como Carandiru. Ele manda um abraço pra galera do Parque Araxá, do Otávio Bonfim, ele ao lado da esposa dele, a Patrícia, do Fernando, o sogro, também da Luana e o Paulinho acompanhando a transmissão da A3. Alguma coisa, Alex? A equipe do Avaí tem 2 jogos. Fora de casa contra o Paraná, 25ª rodada, e em casa na 26ª rodada recebe o Boa Esporte. A gente vai aguardar aqui se vem alguém para a coletiva de imprensa da equipe do Avaí, o Leão de Santa Catarina, Alex Oliveira e Luiz Guilherme. Depois dos trabalhos de reportagens de Luiz Guilherme e Alex Oliveira, a bola vai lá para a cabine da A3FM entregar os trabalhos por enquanto do nosso âncora Adriano Júnior. Valeu, Alex Oliveira, Luiz Guilherme, ouvindo os jogadores na saída de campo, né? 2 pro Ceará, 2 pro Avaí. Placar final na 24ª rodada pro Ceará e pro Avaí, né? Que terminou agora o jogo com transmissão de J. Rômulo. Ceará momentaneamente, né? Entra no G4. Amanhã teremos o complemento da rodada. O Ceará assume a 4ª colocação provisoriamente após esse resultado de empate em casa diante do Avaí. O Ceará com 40 pontos. Supera o Vasco da Gama, que também tem 40 pontos, porém o Vasco joga amanhã. O Vasco joga em casa amanhã enfrentando o Náutico e vencendo, ou pelo menos empatando, já ultrapassará o Ceará de novo. O Ceará na frente do Vasco, porque tem uma vitória a mais. São 11 vitórias contra 10 do Vasco da Gama. Deixa eu cumprimentar aqui os amigos do Tribunal de Justiça, torcedores do Ceará que estão conosco, Fernandes, o Thiago Ribeiro e o Agildo Caetano na escuta aqui da 3FM. O lance final está só começando, galera, aqui na sua 3FM. Adriano Júnior. Estamos de volta aqui na sua 3FM 91,3 com o lance final, equipe Bola na Rede. Agora é o pós-jogo e tem J. Rômulo de novo para você. Alô, Jotinha. Daqui a pouco o Jota participa conosco aqui do lance final. Como falávamos, né, na classificação, 2 jogos aconteceram hoje. O empate do América de Natal, próximo aniversário do Ceará, aqui mesmo na Arena Castelão, na próxima terça-feira, 9h50 da noite. Será precisando vencer. O América de Natal recebeu a visita da Portuguesa hoje e ficou no empate em 1-1. O jogo aconteceu mais cedo na Arena Dunas, 1 pro América, 1 pro time da Portuguesa. A situação do América de Natal é o 15º colocado com 26 pontos. Portuguesa na zona de rebaixamento, 18º com 19 pontos. O Ceará, com empate com o Avaí, subiu uma posição, né? Tomou a posição do Vasco da Gama provisoriamente, porque o Vasco joga amanhã, no complemento da 24ª rodada. O Ceará hoje é o 4º colocado, com 40 pontos. O Avaí segue na liderança, né? Soma 45 pontos na primeira colocação. O segundo é o Joinville, que tem 43. O Joinville era para ter jogado hoje, lá na Arena Joinville, contra o Atlético Goianiense. Houve um problema no voo do Atlético Goianiense. A CBF transferiu o jogo que aconteceria na sexta-feira para o sábado, amanhã 4h10 na Arena Joinville. O Joinville vencendo, jogando em casa, passa do Avaí e assume a liderança da Série B. Joinville com 43 pontos, a 2 pontos do líder Avaí, que tem 45. A Ponte Preta tem 40 pontos também, então aparece na 3ª colocação. Ponte Preta, que joga amanhã no embate paulista, né, do interior de São Paulo, em Campinas, do Moisés Lucarelli, enfrenta o time do Oeste também às 4h10 da tarde, né? A Ponte Preta, então, amanhã, a 24ª rodada para ela, né? Ceará 4º, 40 pontos, já jogou na rodada. Vasco tem 40 pontos na 5ª colocação. O Vasco joga amanhã às 4h10 em São Januário contra o Náutico, lá de Recife. E o 6º colocado é o Boa Esporte, tá mais distante. O Boa tem 35 pontos. O time do Boa, que também joga amanhã pela 24ª rodada, o time do Boa Esporte, que enfrenta o Paraná Clube às 9h da noite no estádio do Melão, em Varginha, interior de Minas Gerais. Amanhã também o Icasa joga pela Série B,
pela 24ª rodada. O nosso Verdão do Cariri, né, que está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, enfrenta amanhã no Arruda. Tarefa difícil pro Icasa, né, que vem de derrota em Juazeiro do Norte pro Vila Nova, pro Lanterna, perdeu 1-0 lá no último jogo. Na 23ª rodada, amanhã vai ao estádio do Arruda enfrentar o time do Santa Cruz, que é o 12º colocado com 30 pontos. Santa Cruz, que contratou o técnico cearense Oliveira Canindé, Oliveira Lopes, mas não estreia amanhã. Ele vai ser dirigido por outro cearense, o ex-zagueiro do Santa Cruz, Adriano Teixeira, que foi zagueiro do Sport, próprio Santa Cruz, que amanhã vai dirigir o Santa Cruz de forma interina. Ele está radicado lá em Recife, né? Se deu bem lá em Recife e ficou morando lá. O Adriano, que foi cria da categoria de base do Ferroviário, chegou ao Sport, ao Fluminense, passou pelo Santa Cruz e hoje está morando lá no Recife. Amanhã comanda interinamente o time do Santa Cruz contra o Icasa no estádio do Arruda. O jogo acontece também às 4h10 da tarde. Vamos aos confrontos de amanhã, no complemento da 24ª rodada. Ponte Preta e Oeste, nos jogos das 4h10 da tarde. Vila Nova e América Mineiro, né? O duelo aí dos últimos colocados. O América Mineiro lanterna com 12 pontos. E o Vila Nova o vice-lanterna, 19º, tem 17 pontos. Teremos o confronto de Joinville e Atlético Goianiense na Arena Joinville. Também às 4h10 da tarde, o Vasco da Gama enfrenta o time do Náutico. E o Sampaio Corrêa, no Maranhão, recebe a visita do ABC, que também vai com técnico interino amanhã. O Zé do Carmo amanhã comanda o time do ABC interinamente. E o ABC que já contratou um treinador que estava no América Mineiro, o treinador que agora me fugiu a memória, mas é o novo técnico do ABC, estará na arquibancada assistindo o jogo amanhã no Maranhão para assumir o ABC para a próxima rodada. Santa Cruz e Casa jogam lá no Recife, no Arruda. Boa Esporte Paraná, no interior de Minas Gerais. Teremos às 9 da noite Bragantino e Luverdense. Boa Esporte Paraná também. O jogo acontece amanhã às 9 horas da noite, encerrando a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Vamos falar do jogo, vamos falar aqui com o Edmilson Maciel, com o Martins Andrade. Deixa eu só dar uma faturadinha aqui, né, pra gente poder analisar essa partida, aguardando aí as coletivas de imprensa, que parece que já vai começar com Alex Oliveira, e a gente conversa depois então com os nossos analistas sobre esse empate 2 Ceará, 2 Avaí, Alex. Técnico Geninho chegando aqui para a coletiva de imprensa, nós vamos ouvi-lo aqui. Dessa forma também, Geninho? Entendo, eu acho que alguns empates têm um peso muito grande na caminhada. Principalmente se você empata com uma equipe como o Ceará, que é uma equipe de qualidade, uma equipe que está brigando para ficar ali entre os 4 e na casa do adversário, né? E o Ceará demonstrou dentro de campo por que está brigando. Um time muito bem arrumado, com um jogador de muita qualidade. Então acho que você tem que considerar o resultado como um resultado positivo. Apesar de nós estarmos ganhando uma boa parte do jogo, e claro que o resultado de vitória seria melhor, mas você não pode descartar o empate como um bom resultado. Geninho, antes do jogo, você dizia que ia, com a sua equipe hoje aqui, ia tentar ocupar os espaços, não deixar o Ceará tomar a iniciativa. E que iria somar pelo menos um ponto. Acabou dando certo o que você planejou? Eu acho que o time não fez uma grande partida na parte técnica, mas fez uma grande partida em termos de dedicação, de coração, de empenho. Eu acho que no final do jogo nós sofremos uma pressão maior do Ceará, era uma coisa natural. O Ceará jogando em casa, com a torcida pressionando, eu tinha que vir para cima mesmo. Mesmo assim tivemos uns 2 contra-ataques muito bons, tivemos um chute do João Felipe que passou ali lambendo a trave, poderia até ter virado o jogo de novo. Foi um bom resultado. Eu acho que o Avaí veio, demonstrou que não vinha aqui para jogar enfiado atrás. Claro que vinha marcando o adversário, claro que vinha respeitando o adversário, mas também vinha para jogar. Tanto que fez 2 gols e criou mais 1 ou 2 chances muito boas para fazer o terceiro. Você sempre fala da necessidade de pontuar e sempre destaca que o objetivo é a vitória. Pelas circunstâncias do jogo, um adversário que é concorrente direto, hoje não se lamenta de qualquer maneira uma vitória não conquistada e sim se valoriza esse empate. Não, é claro que se lamenta a vitória, porque você estava com a vitória na mão um bom pedaço, né? E administrando até bem o jogo. Mas era uma coisa natural se de repente o Ceará fizesse um gol como acabou fazendo e conseguisse um empate. Eu acho que a briga ali na frente, Vasco, Ceará, Ponte, Joinville,
eu acho que estão sendo equipes que estão se equivalendo muito dentro do campeonato. Então, quando essas equipes se enfrentam, eu acho que o empate acaba sendo um resultado até natural. Quando você consegue esse empate fora da tua casa, ele é considerado um bom resultado. Ô Geninho, o que você pode destacar no jogo de hoje? O que você mais gostou da sua equipe? O que você não gostou? Gostei muito da dedicação que a equipe, como a equipe se empenhou, como a equipe tentou marcar o time do Ceará, que é um time de uma rotatividade muito grande, uma movimentação muito grande. Você vê aí o Magno Alves com quase 40 jogando demais, né? Nicão, um baita jogador. Eu acho o time do Ceará, respeito muito o time do Ceará. O time do Ceará é um time muito bem organizado, um time que vai brigar sim para ficar entre os 4. Então a maneira como o meu time se encaixou dentro de campo, cada um cumprindo 2 funções, né? Os atacantes hoje ajudando o lado para marcar a descida dos laterais do Ceará, saindo um pouco de uma característica básica. Pessoal do meio, todo mundo pegando, e todo mundo quando pegava depois partia para cima para tentar agredir o Ceará. Então eu acho que a dedicação em cima daquilo que foi traçado, eu acho que foi o ponto forte. E eu acho que o resultado acabou sendo um resultado normal, um resultado natural entre 2 equipes que estão brigando na frente. Ô Geninho, você entende que essa mescla de juventude e experiência, no jogo de hoje, por exemplo, foi fundamental? Tomou um gol, manteve a calma, 3 minutos depois foi lá, empatou e em seguida já fez a virada. O Avaí tem alguns jogadores, né, que nesse momento seguram um pouco a barra, né? Hoje nós vimos o João Felipe fazer uma partida acima da média, né? Na minha opinião foi talvez um dos melhores jogadores do campo. Um jogador que comanda, um jogador que fala, você tem o Eduardo que fala, você tem o Marquinho que fala. Então tudo isso ajuda a compor a juventude dessa meninada. Às vezes a meninada tem que correr um pouquinho a mais para eles, né? Mas é assim que se faz o tempero, né? Você misturando experiência com juventude. E tem dado certo, o Avaí vem aí já não sei nem quantas, mas numa série longa de jogos sem perder. É sinal que as coisas estão funcionando bem e eu espero que continue assim até o final. O ponto positivo, Geninho, é que o time dentro de campo vai bem. Fora de campo tem a situação ainda de salários que devem ser resolvidas a partir da próxima semana? Eu acho que já estão encaminhadas. Antes de vir para cá, a diretoria fez um pagamento de um salário. Os bichos nossos estão agora rigorosamente em dia. Tem aí, acho que o sinal verde da liberação de uma verba que o Avaí vem correndo atrás há algum tempo. Então eu acredito que em pouquíssimo tempo, talvez na semana que vem, a gente já pode falar de um Avaí vivendo dias tão bons dentro e fora de campo, que é muito bom para o clube e bom para todo mundo que está ligado ao Avaí. Tem a palavra do técnico Geninho, técnico do Avaí, e passo a bola agora para o nosso Luiz Guilherme. Ok, eu ouvi aqui a palavra do Eduardo. Nas coletivas já. Eduardo, a gente sabe que o Ceará está apresentando uma queda nesse retorno, não é de agora. Na sua opinião, o que é que está acontecendo? A equipe não encontra aquele futebol que era vistoso na primeira metade da competição. Para você, o que é que está acontecendo? É um pouco normal, assim, essa oscilação durante o campeonato, mas a gente tem que procurar e voltar a jogar bem. Lógico que hoje a gente não fez uma partida tão ruim assim, mas o ideal seria a vitória. Aquela hora que o Magno Alves perdeu o pênalti, o time deu uma caída de produção. Por quê, Eduardo? Creio que normal. Não foi por causa do pênalti que a equipe deixou cair. Lógico que sofremos desatenção ali na hora dos 2 gols, mas o pênalti não foi diretamente nesse ponto, não. Eduardo, o time ainda pega os outros 3 times que estão na frente do Ceará, tirando o Avaí, ainda tem esses 3 confrontos diretos. Pode ser um benefício para o Ceará? Sem dúvida. A chance de encostar, até mesmo ultrapassar, vão ser nesses jogos. Então, hoje, como eu falei, a gente sabia da dificuldade do jogo, o Avaí é o líder, não é à toa, mas a gente também não pode dar esse vacilo dentro de casa. São jogos assim que decidem o acesso. Eduardo, o resultado foi justo assim na sua avaliação? Você acha que o Ceará poderia ter vencido pelo que produziu ou não? Em alguns momentos sim da partida. A equipe teve o domínio ali no segundo tempo também. Poderia ter feito o 3º gol. A equipe do Avaí se recuou bastante e isso dificultou muito a nossa equipe. Terça-feira já tem outro adversário complicado também, o América, aqui mesmo no Castelão. É procurar descansar, a gente sabe da maratona também. É muito difícil.
Mas agora é tentar descansar o máximo possível, recuperar, que a gente sabe que vai ser fundamental essa vitória. A oscilação do Ceará, qual o motivo, na opinião do Eduardo? Creio que é uma coisa até natural do campeonato. Muitas equipes já oscilaram também. Mas, como eu falei, é procurar reverter logo isso. A gente não pode deixar isso se prolongar muito. Então é voltar para o próximo jogo e vencer. Aí, portanto, a entrevista coletiva, a participação do meia Eduardo. A gente vai aguardar por aqui a chegada do técnico Sérgio Soares. Ele está chegando para as coletivas, a gente procurar saber em relação à situação da equipe já para a partida da próxima terça-feira. A gente vai fazer o seguinte, o técnico já está por aqui, só está esperando terminar o Eduardo, a gente chama a qualquer momento, meu caro Adriano. O nosso Jota volta daqui a pouco, né? Tem 7 minutinhos aí para conversar com o torcedor. O Sérgio Soares está embaixo, já esperando já o Eduardo concluir. Enquanto isso, né, a gente fala do Geninho, da coletiva do Geninho, que falou agora há pouco de times que brigam pelo acesso. Colocou Ceará na parada, Joinville, Vasco da Gama e Ponte Preta. E saiu, claro, o Avaí saiu satisfeito. Adriano, claro, resultado de empate. Luiz Guilherme, já está pronto aí? Então vamos ouvir aqui a palavra do técnico Sérgio Soares. Para que você diminuísse a margem para o Avaí, né? O primeiro tempo onde a gente trabalhou, erramos muito, insistimos muito por dentro, era para rodar essa bola mais pelos lados, porque assim que nós demos o primeiro gol, foi assim que nós demos o segundo, né? Já na segunda etapa foi melhor, conseguimos rodar um pouco mais a bola, saindo pelos lados, já com o Avaí a proposta era jogar fechadinho e sair em velocidade. No segundo tempo nós evoluímos, porém o resultado não foi aquilo que a gente queria, mas a gente tem que continuar trabalhando e correndo atrás das vitórias para que a gente possa aí entrar nesse G4. O técnico Sérgio Soares aqui, ouvir mais um pouco aqui, se posicionar um pouco melhor, para ouvir a palavra do treinador alvinegro. Pode ser um ponto positivo para o time na briga pelo G4? Sim, a gente sabe que a competição é difícil, equilibrada, né? Só que a gente tem aí esses jogos ainda para fazer, agora são 2 fora e 1 em casa nesses confrontos, né? Mas antes de chegar isso aí, a gente tem que procurar ir pontuando para quando chegar a gente estar próximo para poder passar. Ou seja, a gente sabe que não foi pelo pênalti perdido do Magno Alves que o Ceará não conseguiu a vitória, até porque foi numa situação no início da partida, mas ele vai continuar batendo, tem alguma mudança, você vai ter uma partida aí, porque já perdeu vários pênaltis durante... Vamos conversar. Nós estávamos aí computando, esse ano nós perdemos 7 pênaltis, né? É muito, então a gente vai conversar, agora não dá para falar nada, Lucas. O Ceará, ele tem um grande problema em relação ao departamento médico e também cartões. Você não tem conseguido repetir a equipe durante várias rodadas. Isso acaba prejudicando a sequência. Eu sempre digo a vocês que os atletas que vêm jogando em sequência, né, facilita, claro, né, mas a gente não posso ficar me lamentando em função disso. A gente tem que procurar manter o nível, é isso que eu tenho que fazer. Né? A gente sabe da dificuldade que é, mas eu não vou ficar me lamentando com relação a isso. Você tem um jogador como o Lima, hoje ele ficou um pouco mais parado, não produziu aquilo que pelo menos esse repórter imaginava. O treinador também enxerga assim, vai conversar com o atleta? Sim, eu acho que pode ir mais, né? Tem potencial para muito mais, né? Eu acho que precisa melhorar nesse sentido. A gente está dando, de repente, a oportunidade quando há necessidade, né? No caso da ausência do Bill, e tem que produzir mais para que possa estar aí incomodando dentro do elenco, buscando um espaço para jogar. Por conta disso, você esperou para fazer a alteração. Você, na tua autoavaliação, você custou a mudar, colocar o Felipe Amorim, Sérgio? A verdade, a gente tem uma preocupação enorme com relação à bola aérea, né, defensiva. A gente precisa sempre ter um homem alto. E aí o pessoal do Avaí tem a batida boa do Marquinhos, tem os homens que atacam bem essa bola, o Lima é um cara alto. A gente foi até onde deu para poder ver o que podia fazer. E a entrada do Felipe, se a gente tem essa dificuldade e você abrindo mão disso aí, você corre risco. Então eu preferi esperar um pouco mais. Se você pudesse falar alguma coisa pro Magno Alves, revelar alguma coisa com relação à penalidade, uma frase. Não tem nada pra falar, Pontes. Isso aí a gente fala internamente. Tá bom, obrigado. Eu digo, o Ceará pela primeira vez teve o Sandro ao lado do Wellington. Como é que você analisa aí, foi o primeiro jogo deles, mas como é que você viu essa nova dupla de zaga? Eu acho que pode dar certo, né? São dois jogadores com uma postura assim muito firmes, né?
por ser o primeiro jogo, fizeram apenas um treinamento e eu acho que pode dar certo sim e ter solidez como teve quando o Ivo foi o parceiro do Sandro. Aí a palavra do treinador. Teu time tocou bem a bola, né? Mas não teve velocidade, né? Isso te incomodou? Acho que no primeiro tempo a gente trabalhou a bola, mas de forma errada, né? Nós trabalhamos a bola muito por dentro. Quando você pega um adversário que joga muito fechado, você tem que rodar essa bola pelos lados. Foi assim que nós fizemos o gol com a saída, com a passagem do Vicente, o passe para o Magno, né? Então era trabalhar pelos lados, rodar mais essa bola. Insistimos muito por dentro com um time que está totalmente fechado e isso dificulta. Já na segunda etapa nós melhoramos nesse sentido, conseguimos rodar mais a bola, né? Sair um pouquinho mais pelos lados. A entrada do Lulinha também, quando entrou daquele setor, deu um pouquinho mais de mobilidade. Então acho que nesse sentido a gente tinha que ter feito diferente da primeira etapa. Na segunda etapa nós conseguimos fazer mais, né? Mas quando joga com um adversário que joga fechado e tem a saída em velocidade, você tem que ter atenção para não errar os passes. Você vai ter o retorno do Ricardinho e também do Bill. Isso acaba, não digo aliviando, mas você vai ter uma opção melhor para poder enfrentar a equipe do América na terça. Sim, né? Jogadores que vem jogando, aquele que a gente acabou de falar agora há pouco, né? São jogadores que estão numa sequência, isso aí realmente vem a fortalecer o time para a próxima terça-feira. O setor de defesa, muda os jogadores e continuam as falhas. Você acha que tem como solucionar daqui para frente ou você acha que está meio complicado ainda? Eu acho que foi mérito do Avaí, né? Não teve fácil. O Avaí hoje nos envolveu e fez os 2 gols, né? Não teve uma falha como a gente estava tendo nos outros jogos. Então não vejo dessa forma como você vê. Aí, portanto, a palavra do treinador do Alvinegro de Porangabuçu, Sérgio Soares, nas coletivas. O grupo vai se apresentar, deve folgar amanhã, ainda não há por parte. Confirmar aqui. A apresentação amanhã às 15h30 em Porangabuçu. Pronto, a confirmação aqui por parte do Departamento de Comunicação do Ceará. Amanhã, apesar de sábado, o Christian confirma, vai ter sim a apresentação do grupo à tarde. Domingo tem treinamento, porque na terça-feira, aqui mesmo na Arena Castelão, a equipe enfrenta o América de Natal às 21h50 pela 25ª rodada. A gente por aqui vai aguardar se vem mais algum jogador. Vocês seguem daí e eu fico aqui chamando a qualquer momento Adriano Júnior. Tá certo, Luiz Guilherme. Esse é o lance final aqui na 3FM com a equipe Bola na Rede. 2 pro Ceará, 2 pro Avaí. Ceará vai dormir no G4 nessa 24ª rodada. Amanhã tem um complemento da rodada, né? O Ceará secando o Vasco da Gama, que joga em São Januário contra o Náutico, para o Náutico vencer o Vasco, para o Ceará permanecer no G4, né? Depois desse empate na Arena Castelão em 2-2 com o time do Avaí. J. Rômulo esteve conversando com a galera, Jotinha. Muito bem, Adriano Júnior, aqui na saída da torcida alvinegra. Torcedor está saindo dos males do menor, né? Dos males do menor, o Ceará conseguiu ainda empatar quando estava em 2-2. Peraí, amigão. Deixa eu conversar aqui com o torcedor, né? Com o Roberto Bezerra. Foi vereador lá em Horizonte, é radialista, torcedor do Alvinegra. Aí, Roberto, depois desse empate 2-2, como é que você viu essa partida do Ceará? FM 91,3. Depois fiquei preocupado depois do pênalti que o Vitor perdeu. Porque geralmente quando o Ceará perde o pênalti, vem e faz o gol. Aí foi o que ocorreu, né? O Mago Alto perdeu o pênalti, fizeram o gol. Mas o Ceará jogou bem no todo, se formos analisar, o Ceará jogou bem. Espero que não tenha nada perdido, não. Eu acho que o Ceará vai recuperar esse jogo, se Deus quiser, na próxima partida. Né? Tá legal, um forte abraço, prazer rever, tá bom, Roberto? Também, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui com você. Tá legal, grande Roberto Bezerra, um amigo que fizemos ao longo do tempo. Vem cá, Salles. E aí, Salles, dos males o menor, esse pontinho pode ser importante no final para a conquista do Ceará em ascender a primeira divisão? Pode ser, Jotinho, mas sinceramente eu vivo 32 anos lá dentro do Ceará, você já me conhece há muito tempo, mas eu vou procurar outra coisa para fazer. Eu tô muito chateado daquele jogo do Botafogo, você viu como foi que eu saí aqui do estádio. Eu vou procurar outra coisa para fazer, eu deixar o futebol de lado, porque eu não aguento mais não. Você achou que faltou o time do Ceará hoje? Faltou raça. Você viu aquelas duas defesas a defesa deles ali, o cara metia a bola pra tirar. O do Ceará parece se abaixar, Jotinho. Não tem condições, um time desse em dias, recebendo em dias. O Evandro, quando é dia 30 do mês, ele paga esse elenco, rapaz. Você tem aí um Flamengo e um Botafogo com 4, 3 meses atrasado. O próprio Avaí também com situação de atraso de salários, né?
Exatamente, rapaz. Tem que ter raça, rapaz. Se o time tiver raça, eles ganham, rapaz. Não tava ganhando. Nós não fomos no Internacional lá dentro com o time reserva, mas porque tinha raça, rapaz. O time não tá sem raça, rapaz. Esse Nicão eu contei no jogo passado, eu contei 11 passes dele errados. Hoje ele deu 8 passes errados. Isso não existe, rapaz. Você tem 2 jogadores que erram passes, o Souza errou no primeiro tempo 11, aí o negócio complica. Meu amigo Silvio, e aí, Silvio? Rapaz, mais um resultado do Ceará poderia, e todo mundo esperando essa vitória do Ceará, para o Ceará pontuar, subir ainda ao G4, não deu, né, Silvio? O que aconteceu, Silvio? J. Rômulo, inicialmente parabéns novamente aí pela sua transmissão, você que tem o melhor gol, grito de gol do rádio cearense, mas infelizmente tá muito fácil fazer gol no Ceará. A defesa está falhando muito, eu não sei o que é que está acontecendo, muda a defesa, mas o tempo inteiro o Ceará levando gol com muita facilidade. Esse Souza entrou hoje para perder bola, ele perdeu bola, a bola era para ele errava passe de 1 metro, 2 metros, assim não dá. O Ceará precisa urgente de alguém para poder ajudar aí o meio de campo na criação. O Ricardinho, quando se não joga, o time se perde na criação. Tá complicado, o Ceará tá complicado. Precisa agora, nesse momento, a diretoria chegar junto, reunir o pessoal, conversar, porque, como disse o colega aí, o Ceará tá pagando em dia. E eu acho que não faz sentido o Ceará tá jogando do jeito que tá, perdendo um ponto dentro de casa como tá perdendo. Tá complicado, é melhor é agora que ainda tá próximo ao G4, antes que se afaste e fique mais complicado ainda. Obrigado, Silvio. Deixa eu conversar aqui com a garotinha do Silvio, né? Vem cá. Qual o teu nome? Renata, e aí? Primeira vez que você veio ao jogo, filha do meu amigo Silvio, mas não deu 2-2 de qualquer forma, não perdeu, né, Renata? ele não perdeu, mas deu empate, mas não foi o placar que eu queria. Mas deu empate, menos mal. Será que na próxima a gente ganha? Que o Ceará joga na terça-feira aqui contra o América de Natal. Será que a gente ganha, Renato? Eu vim mais confiante do que nunca, mas eu vou vir mais. Mas vou tentar, eu acho que vai ganhar. Obrigado, Renata. Valeu, Silvio. Valeu, torcida alvinegra. Obrigado aí pela audiência, né? Deixa eu conversar com mais alguns torcedores aqui que estão saindo. Valeu, querido. Deixa eu conversar com mais alguns torcedores que estão saindo aqui pra gente finalizar esse trabalho aqui com a saída do torcedor alvinegro, tá bom, Adriano? Já que a gente narra no meio da galera, deixa eu trazer aqui o torcedor do mais querido. Deixa eu encostar aqui, né? 2-2, de qualquer forma o Ceará recebeu a virada, conseguiu o empate. Deixa eu conversar com o torcedor. Qual é o teu nome, amigo? Nilo Weber, alvinegro desde que foi gerado. Muito bem, Nilo, e aí, 2-2, Ceará fez 1-0, perdeu o pênalti, levou a virada. O empate foi daquele que a gente sempre fala, dos males do menor, Nilo? Não, eu acho que dá pra ter ganho, mas de acordo com a partida, não se teve bem alguns jogadores do Ceará, então assim, não é pra dizer que tá tudo acabado, mas dentro de casa era para ter feito o resultado que era a vitória. O que faltou ao time do Ceará, na tua opinião, Nilo? Faltou mais calma ali, criamos várias oportunidades, mas na hora da conclusão sempre teve um problema, só tem um Magnata pra fazer o gol, esse é o problema. Obrigado, Nilo. Deixa eu conversar com mais outro torcedor, ou uma torcedora. Vem cá, né? Tem que ter uma voz feminina, só tem homem. A Karina, né? Tudo bem, Karina? Tudo bem. E aí, Karina, como é que você viu essa partida? Será que conseguir só empate contra a equipe do Avaí, ganhando, ia pro G4, era uma situação mais confortável, Karine? O Avaí é o líder, né? A gente ainda vai em quarto, ainda dá pra gente segurar o G4 aí. É um time muito bom, o Avaí. Mas o Ceará perdeu a oportunidade de chegar mais perto do líder, né? Próximo jogo contra o América, terça-feira, você vem? Certeza, não pode ganhar ou perder, eu tô aqui. 3-0 contra o América. Mandar um abraço pro Cláudio Pinheiro, corneteiro! Todo mundo ouve a 3FM, ouve o canal do vovô? Sim, todo dia. E todo mundo é alvinegro desde que foram gerados? Desde que fui gerado. Valeu, querida. Obrigado, rapaziada. Tá aí, Adriano, o sentimento da torcida alvinegra. Deixa eu mandar um alô pra quem, Karine? Cláudio Pinheiro, o grande corneteiro do Ceará. Tá legal. Do Leão. Tá legal, valeu. Um forte abraço a todos. Pois não, Nilo? Um abraço aí pro grupo Vozão Levado a Sério do WhatsApp, o grupo que tem 50 pessoas e para entrar mais um é uma briga danada. Valeu, Vozão.
Valeu, forte abraço, até terça-feira aqui, encontro marcado, né, rapaziada? Tá aí, Adriano, sentimento da torcida alvinegra, alguns chateados, alguns acreditam que o Ceará pode reverter esse quadro, pode conseguir ainda entrar no G4 e lutar para voltar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2015. Adriano, eu volto já na votação do craque do jogo. Vou ficar até o final acompanhando aí os comentários, as opiniões do Edmilson Maciel, do Martins Andrade, as coletivas, ou melhor, a coletiva do Ceará. Mas volto já, tá bom, Adriano Júnior? Segue aí o lance final com a sua categoria, Adriano Júnior. Tá legal, o Jotinha esteve conversando com o torcedor alvinegro, que pode também expor a sua opinião aqui no microfone da 3FM com a equipe Bola na Rede. É o lance final. Passe na Audimotos e acelere para sair da rotina. Audimotos 4006-2520. Grupo Aurorense. Construção civil, parafusos, ferragens e metalúrgica. Augusto dos Anjos 1713. Fone 3484-6533. Sorvetes Fruit Bis. Mais que um sorvete, um alimento. Pedidos 3308-9100. Cimento Apodi. A força que vem marcada no nome. 0800-705-7575. Edmilson Maciel, como falávamos do treinador do Avaí, o Geninho, né, colocando o Ceará, apesar dos maus resultados, da queda de rendimento do Ceará, colocando que foi um grande resultado esse empate aqui do Avaí. O time estava à frente do placar, mas o Ceará chegou lá, empatou, pressionou e não conseguiu furar o bloqueio do Avaí. O Geninho reconheceu o bom resultado que o Avaí conseguiu empatando com o Ceará. Colocou citou equipes que estão brigando pelo acesso e que irão brigar pelo acesso, na opinião dele. Ceará, Joinville, Ponte Preta, Avaí e o time do Vasco da Gama. É verdade, Adriano, muito em cima da realidade, que a gente sabe é isso, né? Aí, quando a gente vem para um jogo desse, o que se diz? Jogo de 6 pontos, tá certo? Se você deixar o adversário vencer, o distanciamento pula, tá certo? E é isso que veio o Geninho, sai de lá, enfrentar o Ceará. Aquilo que eu dizia ontem no programa, comentando lá, eu dizia, o torcedor do Ceará tá preocupado, quem tá preocupado mesmo é o Avaí, porque o Ceará poderia ter ganho, por exemplo, perdeu um pênalti, tá certo? O Avaí foi, aliás tem sido assim, né? O Avaí foi 5 vezes ao ataque, fez 2 gols, tá certo? O Ceará fez 2 também e ainda perdeu um pênalti, quer dizer, foi uma coisa meio que atípica, porque pênalti não foi feito para ninguém perder. É tanto que nem barreira pode, é só o goleiro acular, trave 7,32 metros, né? E aí o cara totalmente desleal para o goleiro, né? Mas às vezes ele brilha. Como às vezes também o atacante é infeliz, manda na trave, manda para fora. Complicado o pênalti, responsabilidade grande. É verdade, e o Ceará teve essa oportunidade, tá certo? O Magno Alves, infelizmente, perdeu mais um. Mas foi um jogo, eu diria que sempre advirto para que vamos ter jogo difícil. Nessa Série B, dificilmente você tem jogo fácil. O Ceará joga contra o América. O América é 15º, 16º. Mas é difícil o jogo aqui. Só que aqui há favorito. O Ceará é favorito por jogar em casa. Somente agora que deve jogar completo, né? Volta o Bill e o Ricardinho, que são fatores preponderantes numa situação como essa, tá certo? Mas foi um jogo difícil, complicado. O próprio Sandro também vai estar com mais ritmo de jogo também, né? O Sandro que esteve ausente, machucado, tá voltando agora. É o completo. Pois é, né? Tem isso também, não é desculpa não, mas o Sandro é um grande zagueiro, é referência da defesa do Ceará, mas esteve muito tempo parado, né? Ficou fora aí, ausente 2 jogos, mas jogou não no seu ideal contra o América Mineiro, segurou a onda ali, mas de repente o Sandro também precisa melhorar, não tecnicamente, mas a condição do ritmo de jogo, que ele perdeu muito. E começa a entrosar com o zagueiro, porque zagueiro é interessante. Você faz uma jogada aqui, você sabe onde é que o parceiro tá. Se você sai para marcar o parceiro já sabe que o outro vai ser marcado por ele, tal. Normalmente é assim, vai para sobra, dá o primeiro combate, do meu lado, eu dou o primeiro combate, você fica na sobra. Contrário, você dá o primeiro combate, eu fico aqui na sobra. Tudo isso é entrosamento. E é a primeira vez que o Santos joga com esse garoto, né? Sim, e numa avaliação assim da dupla de zaga, o Wellington Carvalho, na sua opinião, merecida dar a sequência dele pro próximo jogo, ao lado do Sandro, ou é hora do Alex Lima voltar? Não, eu acho até que o Sandro vai continuar tendo um lugar ao lado do garoto. Certo? Muito bem no jogo de hoje, jogou mais que o Sandro até, e acho que isso ali não vai ser problema pro Ceará. Mas por que toma tantos gols? Amigo, joga só com o volante. Olha, isso é raríssimo.
Ceará tem o melhor ataque da competição, mas tem uma das piores defesas. Por quê? Porque você não tem proteção. Você tem, no meio campo, você tem 4 jogadores, são 3 unicamente com vocação ofensiva. Só tem o João Marcos em marcação. Aí tem que tomar gol mesmo. Perfeito. Primos Motopeças, mais de 7 mil itens em peças para motos e pneus no atacado. Rua 24 de maio, 1222. Já leu o blog do Maciel hoje? Fique bem informado. edmilsonmaciel.blogspot.com. Você fica bem informado na internet, no blog do Maciel. Martins Andrade, na coletiva de imprensa do Eduardo, ele falava da oscilação, que isso seria normal, o time cair de produção, mas logo retomaria. É normal numa competição longa esse tipo de oscilação? De repente o torcedor não aceita muito esse tipo de conversa. E a gente falou isso aqui já, né? Porque é uma competição longa, alguém se prepara primeiro e parte na frente, alguém que se prepara por último vai começando a ganhar força coletiva, e geralmente, por incrível que pareça, quem parte lá atrás numa competição longa acaba chegando na cabeça, né? Então, o cuidado aí da diretoria do Ceará, aliás, do comando técnico do Ceará, é não deixar a peteca cair, como a gente chama, é estar sempre fazendo alguma substituição, tentando jogar mais alguém no time principal, bota um, tira outro, para que não haja aquela queda de produção. É normal que isso aconteça. O torcedor é que não aceita que seja normal. Mas a competição longa, você recebe todo santo dia a orientação do treinador. Ele diz, olha, eu quero que você jogue assim, assim, assado. Amanhã ele diz, olha, mas não, você vai jogar assim, assim. Daqui a 2 meses, ele tá começando a repetir. Aí o cara, de novo, meu Deus do céu, lá vem. Tá entendendo? Então é por isso que o Eduardo estava falando que essa queda de produção é normal. Agora, cabe à direção técnica evitar que isso se torne uma coisa comum. Não pode ser comum para um time que está disputando um campeonato, que está querendo chegar numa outra divisão. Que é normal, todo mundo sabe. Mas não pode ser também comum para as pessoas acontecer e ficar por isso mesmo. É o lance final com a equipe Bola na Rede, em nome de Home Center Lojas Alves. Grande variedade de materiais para construção. Rua Alberto Magno, número 500. Mecrel, extintores e equipamentos contra incêndio. Mecrel, a marca da segurança. 3307-0550. Lojão Itaessa, em Calcaia. Agora com Argamassa Promassa. Estrada Velha do Icaraí, próximo à rotatória. Na coletiva de imprensa, Edmilson, do técnico Sérgio Soares, ele admitiu que no primeiro tempo o time trabalhou de forma errada. A bola parece que puniu aí no Ceará, na opinião do Sérgio Soares. Já no segundo tempo, ele, com a entrada do Lulinha, principalmente, ele frisou que o time fez a bola rodar melhor entre os jogadores e foram criadas algumas jogadas. Ele admitiu também muitos erros de passes durante o jogo. O erro de passe, aqui a gente acha esquisito pelo gramado maravilhoso que tem a Arena Castelão, tá certo? E pela categoria, pela capacidade técnica dos jogadores do Ceará, a gente deveria ter menos erros de passe. Quem é que tem direito de errar normalmente? É o meia de criação. Esse tem direito de errar. Por quê? Porque ele lança a bola entre o zagueiro e o atacante. Se der sorte, o atacante pega e faz o gol. Se não der sorte, o zagueiro pega e sai e defende aquela jogada, né? Errar passes. Eu até não achei que houve exagero nisso não, do Ceará no primeiro tempo. Ele admitiu mais no primeiro tempo. Pois é, a não ser o Souza. Talvez ele não tenha querido citar especificamente um jogador, porque ele é muito ético nesse aspecto, Sérgio Soares, tá certo? Ele nunca critica um jogador, tá certo? Quando é chamado a falar sobre falha, ele sai pela tangente, cita o grupo, mas ele nunca acusa individualmente. Mas o Souza errou tantos passes no primeiro tempo que deu a ideia de que o Ceará errou demais. Mas quando ele diz Ceará errou, ele quis dizer o Souza que errou muitos passes. Ô, Martins Andrade, o Sérgio Soares, será que só ele não conseguiu enxergar que o meia Marquinhos do Avaí estava criando jogadas perigosas, né? E não marcou, né? Não deixou ninguém marcando, deixou o jogador totalmente à vontade, livre para criar jogadas ofensivas para o time do Avaí. É um jogador que, como o Edmilson classificou, se movimenta pouco, mas faz a bola correr, movimenta muito a bola e deixa seus companheiros ali à vontade na hora da conclusão, como foi assim em alguns gols do Avaí e também em jogadas perigosas que os atacantes acabaram desperdiçando. Tem treinador
que não gosta de definir marcação. Que a gente chama de definir é marcar colado. Por onde o cara for, lá vai. Tem treinador que não gosta de definir. Ele gosta de ter um jogador na zona. Se ele vai para um lado é fulano que pega, se vai para o outro é o ciclano que pega. Então eu acho que foi mais ou menos isso que ele resolveu fazer hoje. Só que ele não tinha esse jogador. Ele achava que quando o Souza ia pegar, do outro lado era o João Marcos. João Marcos faz isso aí com a maior categoria do mundo, porque é a especialidade dele. Mas o Souza não fez, foi por isso que o pau cantou aqui. Foram 2 gols praticamente. Uma bola saiu daqui para lá, ela voltou para dentro, foi gol. A segunda saiu de novo daqui para lá, erro de cabeçada, foi gol. Então o fato do Sérgio Soares achar que o time não marcou aqui no meio do campo é uma condição dele. Ele treinou assim e não gosta de definir marcação. Eu achava que tinha que definir marcação, como eles definiram em cima do Magno Alves, como eles definiram aqui do lado com o próprio lateral, o próprio ala, colocaram um homem aqui para ele não sair do canto e a bola vinha para cima dele. Então você tem que definir em determinado momento. Quando você tem um jogador criativo, que ele que resolve, com uma bola ele pode ganhar o jogo, você tem que fazer a definição. Agora, outra observação que você falou há pouco, que ele disse que o time jogou errado, que não explorou, a gente daqui nós apontamos. Era para ter jogado pelo lado esquerdo, porque hoje era o dia do Eduardo e do Vicente. Eles estavam muito bem no primeiro tempo e essa bola não chegou lá. Por que não chegou? Porque não tinha quem fizesse essa bola chegar lá. O homem que era encarregado de fazer essa bola chegar acolá, hoje virou um carteiro bêbado. Ele recebia redonda e entregava errado. Autopeças Colares, 20 anos de seriedade no comércio de peças automotivas, com grande promoção de baterias Moura. 3290-1277 é o telefone. Escola Nossa Senhora das Graças, há 45 anos o saber ao seu alcance. Do infantil ao 9º ano, no bairro Henrique Jorge. 3290-0302 é o telefone. Refresco Coringa, 10 deliciosos sabores. Refresco Coringa, o puro sabor da fruta. Pedidos 85-8802-8826. É o lance final. Com a equipe Bola na Rede, Edmilson Maciel sobre o pênalti. O Sérgio Soares disse que vai conversar internamente com Magno Alves. São 6 pênaltis cobrados pelo Magno na temporada e 4 desperdiçados. Pois é. Esse ano, né? Na temporada. Tem crédito, né? O Magno tem crédito, né? Mas em penalidades é um número, uma marca que podemos considerar negativa. Tem dia que não dá certo mesmo. Falta sorte. Eu vou tá aqui 2 exemplos desse jogo hoje. O jogador do Avaí entrou aqui pela esquerda, bateu, a bola foi na trave, sobrou exatamente no pé do jogador, do parceiro dele, ele só fez levantar e colocar pro gol. Um pênalti daquele, o Magno coloca lá no cantinho, a bola bate na trave, sai lá pela lateral e não entra. Falta um pouco de sorte, tá certo? Eu particularmente, Adriano, se eu fosse técnico de futebol, faria o seguinte: vamos treinar com lá. Bota lá um aro daqueles de basquete, só o aro lá. Vocês vão ter que acertar acolá, tá certo? Vão treinar 100 vezes por dia, cada um de vocês. Quem acertar mais, vai para acolá. Porque acolá, fisicamente, é uma lei da física. É impossível você bater naquele ângulo, a bola chegar lá no lugar certo e o goleiro chegar lá. Fisicamente não tem. Ele não tem elasticidade dos músculos dele, não tem capacidade de fazê-lo rodar 3,62 m e defender uma bola dessa. Então, eu faria assim, exatamente assim. Tá certo? Agora, essa coisa de conversar com o Magno Alves, ele vai conversar, o Magno vai dizer: não, eu tô batendo no canto, o goleiro vai. Porque quem bate pênalti rasteiro tem só uma coisa: se o goleiro acertar, 50% de chance. Se o goleiro acertar o canto, ele já defendeu. Você bate o pênalti, claro. Não sei que você bata muito forte, ela batendo na lateral da rede, naquela escora que tem lá. Aí tudo bem. Mas pênalti batido rasteiro, ali a 10, 20 centímetros de altura, entre a trave e o goleiro, se der sorte, o goleiro defende 50%. E é para ser pênalti, é para ser 90% a favor. O que ele pode conversar com o Magno, justamente, né? Perguntar, ou falar, agradecer ao Magno, né? E, Magno, vamos dar um tempinho, né? E cobrar pênalti, né? Vamos escolher outro jogador. Também, Adriano, se tem um ele não disse que ele vai conversar, né? Ele não disse, mas agora, a gente supõe, tudo bem. a gente tenta supor, né? O que ele pode conversar com ele. Tem alguém que bate melhor do que ele? Ele também não vai ensinar o Magno a cobrar pênalti, a bater na bola, né? Então, tem isso. O que eu posso supor é isso. Se você não tem quem bata melhor do que ele, tem que ser ele mesmo. E o que é que o treinador, como é que ele define o batedor de pênalti?
Tá aqui. Aproveitamento no treino, né? Vai treinar. Bate 50, acerta 48. Esse aqui é o meu batedor. Vem um outro, acerta 30. Tá fora, tá? Normalmente é assim. Se quem bate mais, ele treina bastante isso, é o Magno Alves e acerta no treino, faltando um pouquinho de sorte só. É o lance final com a equipe Bola na Rede aqui na sua 3FM, em nome de Eletro Castelo, o melhor preço em pisos, lâmpadas, fios e cabos. Clarinho de Queiroz com Imperador, 3231-7270 é o telefone. Autopeças Santo Antônio, 3 lojas na cidade. Baterias Eliar é com a gente. Skynet, a sua opção em TV por assinatura. Ligue 91830042 ou 88355301 e fale com o Marcos Martins Andrade. Jogador Lima, né? Mais uma participação negativa do atacante Lima com a camisa do Ceará. Nem sorte dá, né? A bola às vezes sobra pro atacante, como sobrou pro Magno Alves marcar o segundo gol. Lulinha entrou bem pela direita, ali cruzou, a bola resvalou na defesa, foi no goleiro e sobrou pro Magno. Uma bola dessa no jogo inteiro não sobrou pro Lima. O Lima não conseguiu nenhuma vez finalizar, né? A torcida já começa a pegar no pé do Lima e o próprio Sérgio Soares, treinador do Ceará, admitiu que vai cobrar do Lima uma participação mais efetiva dentro do jogo, diferente do Bill, que quando não marca, mas participa mais do jogo, segura a bola, tem uma participação mais efetiva. Teve problemas o Bill no início da sua trajetória do Ceará, mas hoje o Bill, né, talvez seja como homem de área entre Bill e Lima, o Bill tá bem à frente do jogador Lima, né? E o jogador Lima para você hoje? O Lima, eu tenho certeza, foi o pior jogador do Ceará. Ele não acrescentou nada, porque geralmente quando você joga com um atleta tipo o Magno Alves, você vai fazer um trabalho muito específico, todo treinador conhece, quem jogou futebol profissional sabe, você vai apenas servir de anteparo, ele toca em você toca pro lado ou pra cá, o cara vem passar e bater, ou então dá um pouquinho pra trás pro cara vir correndo e bater. Ele não fez isso em nenhum momento do jogo, então é difícil você segurar um atleta desse como titular. E ele falou bem que vai conversar para ver se ele apresenta um rendimento maior. Que rendimento maior seria esse? Ele tentar virar umas duas no jogo, vai um pouquinho adiantar, recebe uma bola mais adiantado e vira. Nem que seja para virar, só para virar. Porque aí você vai criando confiança. Mas ele não arriscou. Em nenhum momento ele arriscou, em nenhum momento ele serviu de pivô ali pro jogador que vinha de trás, nem pro meia, o Magno Alves, tampouco. Nem com a entrada do Lulinha, né? Que ficou o Ceará com 3 atacantes, Lulinha, Magno Alves e Lima. Nada, ele não fez em nenhum momento ele foi o jogador capacitado para estar ali. Então vai ter que ser chamado ou perde a posição. Eu tenho para mim que ele perde a posição. O Bill deve voltar com certeza no próximo jogo. Digital Extra Copy, venda, locação e manutenção de copiadoras e impressoras. Copiadoras a 2 centavos por página. 34935725 é o telefone. Chagão da Casa Velha, a melhor costela de ripa da cidade. Música ao vivo toda sexta-feira. Fica na Paz do Sara, entrada de Maracanaú. Colégio Cícero Nogueira, educando gerações com valores do infantil ao ensino médio, com sistema integral. Edmilson Maciel, na coletiva, o Sérgio Soares falou que não viu falhas na sua zaga, né? A zaga do Ceará nos últimos jogos tem sido muito cobrada porque vem cometendo falhas, né, individuais, né? E hoje o Sérgio não classificou como falha da zaga os 2 gols que o Ceará tomou, hein? E sim de que o Avaí, de certa forma, nas jogadas dos gols que ele marcou, conseguiu envolver o setor de marcação do Ceará, e para ele, Sérgio, não foi uma falha exclusivamente da zaga. Se ele quisesse classificar como falha ali, ele marcaria falha de marcação em cima do Marquinhos, que é o camisa 10 da equipe do Avaí. Esse segundo gol, aliás, esse lateral esquerdo do Marrone, como joga, não é lateral não, ele é zagueiro, hein? Ele tá improvisado ali, mas ele jogou demais hoje. Se esse futebol dele foi esse aí, o Dunga vai já começar a olhar para ele, jogando como lateral esquerdo. E aquela jogada ali, ele pegou na esquerda, tabelou, avançou, entrou pelo meio, tocou pro Marquinhos, se projetou, o Marquinhos deu um toque para ele. É categoria para um zagueiro, né? Exatamente. Por isso que jogou de lateral. Ele joga de zagueiro pela esquerda, veio para lateral e encheu os olhos aqui. Foi um dos grandes destaques dessa partida. Na verdade, não acho que foi falha individual. O Ceará tem aquele problema de falta de proteção, tá certo? O adversário chega e envolve com facilidade ali na entrada, entre o volante, ou o espaço do volante que o Souza estava ocupando e o zagueiro,
aí fica exposto. E é por isso que ele não considerou que houve falha de zaga. Houve mérito do adversário individualmente, porque 2, 3 jogos atrás você viram falhas gritantes. E hoje não aconteceu isso no Ceará, foi bem diferente. Você acompanha o lance final aqui na 3FM com a equipe Bola na Rede, repercutindo 2 pro Ceará, 2 pro time do Avaí, jogo que acabou agora há pouco na Arena Castelão, transmitido por J. Romulo e toda a equipe Bola na Rede. Carneiro e companhia inaugurou um espetacular self-service na Desembargador Praxedes 670. Agora do Montese, um self-service de respeito. E Pernaiara, o supermercado que tem os preços mais baixos de Maracanaú, Rua 38, número 588, no Gereissati 1. Grupo CSN, quando pensar em segurança e mão de obra, pense em CSN, a melhor solução para uma vida tranquila. Uma coisa que me chamou a atenção, Martins, hoje, foi o jogador Nicão ter completado 90 minutos de jogo, né? O que raramente acontece, né? Normalmente o Nicão é substituído porque cai de rendimento. E o Nicão hoje, para você, como foi a atuação dele? Não, ele teve bem. O primeiro tempo, ele não esteve no percentual que a gente aceita para um meia trabalhar, mas no segundo tempo ele teve bem. Ele fez a jogada de meio de campo, ele também fez bloqueio, ajudou muito na marcação, saiu com a bola, foi pro choque com os adversários. Então eu considerei um segundo tempo excelente do Nicão. Como o primeiro tempo do Eduardo e até o início do segundo tempo do Eduardo, que também foi um jogador que foi para a briga. Houve deslocamento do Eduardo, ele foi pro lado esquerdo, quer dizer, chamou o jogo, foi para cima, foi procurar. Eu achei boa a participação do Nicão, sobretudo no segundo tempo, certo? Flocão de milho tem que ser Coringa, qualidade, preço e tradição. Vitalidade é Cuscuz Coringa. Pedidos 85-8802-8826. Rebobinagem de motores elétricos e bombas, material para motores, fios esmaltados, fibras, cadarços, espaguetes e capacitores. Edson Rebobinagens. 3285-8016 é o telefone. Se o seu carro puxa para um lado e puxa para o outro, anda todo atravessado, gasta pneu irregular, leve lá no Zé Maria, na Justiniano de Serpa 176, no Otávio Bonfim. Edmilson, o torcedor, por mais que você não queira, ele, no momento desse, que o Ceará caiu de rendimento, fica aquele pessimismo, né, na cabeça do torcedor. E qual é a primeira coisa que vem à cabeça do torcedor? Contratações. Será que é isso que o Ceará precisa? Não vejo assim, mas não, tá certo? Eu acho que o Ceará tinha uma lacuna muito forte, que era exatamente na zaga. Esse garoto chegou, o Wellington, e resolveu o problema, né? Tá certo? Se tivesse o meia esquerda de categoria mesmo, aquele que, tipo o Marquinhos, por exemplo, aí seria... O que é raro no futebol hoje em dia. É raro no futebol hoje. É um jogador... Hoje eu estava até lendo para colocar matéria no meu blog, eu até coloquei que o Marquinhos não iria jogar, porque a informação que eu tinha, não era informação de imprensa não, a informação que eu tinha de lá era que o Marquinhos não jogaria, mas que ele iria fazer um teste no vestiário para saber se jogava. Isso eu coloquei no meu blog, mas na manchete eu coloquei Marquinhos tá fora, tá certo? E até peço desculpas, tá certo? Agora, o que se vê numa situação como essa, eu perdi aqui a linha de raciocínio, rapaz. Pois é, o que se vê numa situação como essa é não há tanta disponibilidade de jogadores para contratar. O Ceará não tem muitas carências. Na minha concepção, se fosse necessário, se fosse possível contratar, seria exatamente um meia esquerda. Porque jogador tecnicamente bom o Ceará tem em todas as posições, inclusive no banco. Tá certo? Agora não vejo que... Acho que o Ceará não vai contratar mais ninguém, não. O lance final com a equipe Bola na Rede. Deixa eu abraçar meu amigo Garibaldi Soares, que está por aqui também, né? Nosso companheiro de trabalho, faz parte também da equipe Bola na Rede, né? O Garibaldi que toma conta das nossas redes sociais, que coloca a chamada dos jogos na fanpage do facebook.com/bola na rede, sempre alimentando com informações. Competente trabalho também no canal do Vovô, na fanpage do canal do Vovô, colocando as coletivas na fanpage da equipe Bola na Rede, também do canal do Vovô, deixando os torcedores também informados aí com as entrevistas dos técnicos do futebol cearense. Martins Andrade, para encerrar com você, contratações, caberia algum no Ceará, alguém em alguma posição? Olha, o Ceará precisa de um especialista ali no meio de campo. O Edmilson estava falando há pouco, eu estava meio ligado ali. O Ceará precisa de um especialista, porque quem é que arma no Ceará? O Ricardinho armando de trás como volante.
O Souza, quando acerta uma jogada, quando acerta um jogo, aliás, tem um jogo que ele resolve brilhar, então aquele jogo ali ele faz como ele fez contra a Portuguesa. Mas tem que ter um jogador especialista para jogar todo santo dia ou todo jogo, jogar bem, vai encontrar os companheiros dentro de campo, para meter as bolas, para fazer os lançamentos que for necessário, mas todo jogo. E não um jogo esporádico, onde o sujeito joga uma boa ideia ruim, ou então esperar que um bom rendimento do Ricardinho lá por trás, em que ele sai um pouquinho avançado para tentar fazer um passe, o adversário marca a saída de bola dele e não vai para canto nenhum. Então, precisa o Ceará de um especialista para fazer esse trabalho de armação do time. Acerto Martins, Edmilson Maciel, e agora é hora de nós escolhermos, né, o craque bola na rede, o quadro dentro do quadro. Estamos no quadro lance final, o pós-jogo com a equipe bola na rede, e agora vamos entrar na escolha, né, a nossa equipe que trabalhou na cobertura do empate do Ceará 2, Avaí também 2 da Arena Castelão, vai destacar para você, ouvinte da 3FM, com a equipe bola na rede. A essa hora ainda, né? Estamos no ar aqui à 00:45. Vamos destacar agora o craque bola na rede. Ele foi o melhor. Ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe bola na rede escolhem e votam no craque bola na rede do jogo. Essa é a 3FM 91,3, 00:45. A escolha do craque bola na rede, eu começo com você, J. Rômulo. J. Rômulo escolhendo Jotinha. Votar. Muito bem, vou escolher novamente o Magno Alves. Não sei quantas vezes eu já escolhi o Magno Alves como craque do jogo. Ele perdeu o pênalti, é bem verdade. Bateu bem, teve infelicidade da bola não entrar. Então a bola daquela ali bate no goleiro, entra, mas a do Magno correu ali a linha do gol, né? Bateu na trave, correu, não entrou, mas o Magno livrou o Ceará de perder, fez 2 gols belos, de belas feituras mesmo, os gols do Magno Alves. Para mim, o craque do jogo é aquele jogador que faz a diferença e que fez a diferença hoje no Ceará. Boa noite para você, J. Rômulo. Um bom dia, né, queridos? Já estamos aí no sábado. Bom dia para você, que você tenha um sábado abençoado ao lado da sua família, tá legal, querido? E terça-feira estaremos juntos, né? Segunda-feira a equipe narra o jogo do Fortaleza, 20h30, Kleber Bezerra de Menezes. Tudo aqui mesmo. Tubarão, toda a equipe aqui mesmo, né? E terça-feira estaremos com o Ceará e América de Natal. Um abraço ao Edmilson, ao Martins, ao Alex, ao LG, ao Pedro Alão, ao Djavan. Parabéns a todos, o trabalho foi super legal, super redondo. E realmente todos nós estamos de parabéns, tá bom, querido? Valeu, Jotinha, aquele abraço pra você. J. Rômulo votando em Magno Alves como craque bola na rede. Alex Oliveira, eu quero seu voto agora no craque bola na rede. Curto e grosso, Adriano. Magno Alves, craque bola na rede, foi decisivo, 2 bolas, 2 gols. Parabéns mais uma vez o Magnata. Aí fica ao seu critério. Boa noite ou bom dia pra você. Faltam só 6 minutos, já é bom dia, né? Abraço a todos, a gente volta, se Deus quiser, na segunda-feira, aqui da Arena Castelão, com o jogão do Fortaleza contra o 13, cobrindo o 13 de Campina Grande. Valeu, Alex. Alex, mais um voto aí pro Magno Alves. Magnata na frente, na escolha do craque bola na rede. Martins Andrade, escolha agora o seu craque bola na rede do jogo de hoje. Olha, tem 2 jogadores para mim foram importantes. Primeiro o Marquinhos, pelo Avaí, pelo que ele fez, né? Agora, a frieza... Merece uma menção honrosa. O Marquinhos merece uma menção honrosa. Agora, a frieza para definir, a calma, aquele banho de gelo na hora que a bola chega no pé para botar para dentro, é com o Magno Alves, eu fico com ele. Magno Alves para Martins Andrade e também para você. Bom dia ou boa noite, você escolhe. Bom dia para você, a gente se vê depois. Valeu, Martins. Segunda-feira, Martins estará comentando, Martins Andrade, ao lado de Eduardo Matos, com narração de Kleber Bezerra de Menezes, reportagens de Rodrigues Andrade e Alex Oliveira para Fortaleza e 13 da Paraíba, aqui mesmo na Arena Castelão. Edmilson Maciel escolhe agora o craque bola na rede, na sua concepção. Pois é, eu fiz alusão ao Marrone, fiz alusão ao Marquinhos, mas o Magno Alves está numa fase extraordinária. Foi o responsável para manter o Ceará hoje no G4, Magno Alves.
aí com você. Bom dia ou boa noite? Desejar boa noite, a noite já acabou. Tenho que desejar bom dia mesmo, porque agora começa a madrugada. Bom final de semana para você, Edmilson. Você também. Valeu, Edmilson Maciel. Parece que será que teremos uma eleição aqui de craque bola na rede por unanimidade? Agora é a vez do nosso Luiz Guilherme, nosso LG, vai votar no craque bola na rede, na escolha dele, Luiz. Olha, Adriano, apesar do pênalti perdido, eu também vejo o Magno Alves como uma peça fundamental na partida de hoje. 2 belos gols, ele assume a liderança, já era líder na artilharia, na artilharia da Série B. Com esses 2 gols ele assume mais ainda, são 15 gols e 35 na temporada. Uma média invejável. Eu tenho certeza que o Magno Alves vai ser o artilheiro do Brasil. Portanto, meu voto também pro Magnata. Bom dia, bom final de semana para você, Luiz Guilherme. Bom dia para você, bom final de semana para você e todos os ouvintes. A gente se encontra na segunda, na terça, enfim, no dia a dia a gente se encontra. No dia a dia, com certeza, um abração. Mas certeza mesmo terça-feira, irmão, que segunda-feira faremos o jogo do Fortaleza. Terça-feira você está de volta. Beleza pura. Para mais uma transmissão aqui na 3FM, o Futebol 3. Aquele abraço para você. Abraço para todos. Valeu, Luiz Guilherme. Por unanimidade, então, Magno Alves, o Magnata, eleito craque bola na rede, agradecendo a sua audiência até aqui. Meia-noite e mais 50 minutos, né? Estamos no sábado e nós vamos desejando para você um excelente final de semana. Aproveite bem o restinho da madrugada de sexta-feira e faça um final de semana especial para você e para toda a sua família. A equipe Bola na Rede vai sair de campo e agradecendo aí, além da sua audiência, ao Djavan Rosa, que esteve conosco na técnica de estúdio, a Pedro Alan Hanover na técnica de externa e a Edmilson Maciel, J. Rômulo, que nos aqui, né, deram a confiança de estar aqui fazendo esse trabalho na equipe Bola na Rede. Também, claro, a direção da emissora 3FM 91,3. Mas não sai daí não. Fica aqui na 3FM, aqui Bola na Rede dá um tempo, mas segunda-feira voltaremos a partir de 8 horas da noite, já no pré-jogo, né, no pontapé inicial para Fortaleza e 13 da Paraíba, no estádio Arena Castelão. Terça-feira também tem mais futebol com Ceará e América, também na Arena Castelão, jogo às 9h50 da noite. Tem muito futebol pra você aqui na 3FM, muito mais futebol pra você. Bom dia! Essa é a 3FM, operando em 91,3 MHz. Uma rádio do Sistema Comercial de Comunicação. A rádio oficial do forró.